Olá, quintos anos, e aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de português de hoje, vocês vão começar agora a utilizar o material, o caderno de atividades volume 3, páginas 2 a 5. Então, pegue-o e acompanhem comigo. Então, vocês começaram a ver com a professora Jéssica, esta semana, os contos de mistério, certo? Então, nós vamos ler esse conto, O Carbúnculo Azul, ok? Então, a turma do quinto ano da Escola Mundo Mágico ficou bastante curiosa para saber o final da história O Carbúnculo Azul, de Arthur Conan Doyle. As crianças, então, pediram à professora Nádia que lhes contassem o final do conto para que, finalmente, descobrissem quem era o ladrão da pedra preciosa. Então, como vocês já sabem, o conto é uma narrativa curta, onde é formado pela introdução, a apresentação dos personagens, o desenvolvimento é chamado de conflito, e entre o conflito, o desenvolvimento e a conclusão, que é chamada de desfecho, temos o clímax, que é aquele momento que a história fica bastante tensa, e depois desse momento é que é decidido o final da personagem, se vai ser feliz, se não vai, é onde vai ter a questão do desfecho. Geralmente os contos de mistérios têm, como o nome já diz, um mistério no ar. Então, nesse caso, vou ler com vocês e depois discutiremos as questões. Vou discutir as questões com vocês daqui de casa. Então, vamos lá. Aqui está a pedra preciosa encontrada dentro do ganso, que vem do Sr. Henry Baker, o cavaleiro que é dono do chapéu velho. Precisamos procurar esse senhor e descobrir o papel que ele desempenha nesse mistério. E o que você vai fazer? Vou escrever o seguinte anúncio para o jornal. Encontramos um ganso em um chapéu de feltro. O Sr. Henry Baker pode reaver esses objetos hoje, às 18h30, no número 221B da Baker Street. Então, veja só que o diálogo dos personagens ele vem sempre seguido de travessão. E essa pontuação aqui, ó, os 3 pontos dentro da cocheia, quer dizer que a história ela tem um começo antes, aqui foi pego um fragmento dela, ok? E a pedra? Deixa aqui, vou colocá-la em meu cofre e avisar a condessa onde ela está guardada, respondeu Holmes. Em seguida, o detetive pediu a seu criado que comprasse outro ganso para ser entregue ao Sr. Baker, no lugar daquele que foi achado. À noite, quando retornei à casa, encontrei o Sr. Baker conversando com Sherlock Holmes. Descobri que meu amigo havia lhe informado que havíamos comido seu ganso, mas que daríamos outro do mesmo tamanho. O Sr. Baker não pareceu nem um pouco preocupado com o fato e, quando questionado, ainda informou a Sherlock o nome do local onde costumava comprar suas aves. No dia seguinte, depois de algumas investigações, Sherlock e eu descobrimos que o ganso era de uma fornecedora de ovos e galináceos chamados Senhorita Oakeshott, que o repassou a outros vendedores até que esse chegasse a Sr. Baker. Ao sairmos do último local onde conseguimos informações, deparamos-nos com um homem que questionava o dono do comércio sobre o paradeiro dos gansos. Percebendo a oportunidade, meu amigo chamou-o e disse-lhe que poderia ajudá-lo. Percebe-se que o narrador é o amigo do Sherlock. Então, assim, seguimos, e ele, além dele ser o narrador, ele está participando da história, então ele é o narrador, personagem. Seguimos todos para casa. Ao chegarmos, Sherlock, que já havia solucionado o mistério, disse: olha aí, ó, 2 pontos, travessão, na próxima linha, a fala de Sherlock. Sei que você é James Ryder, o guarda do Hotel Cosmopolitan. O senhor era o verdadeiro dono do ganso, não é?
Sim, e o senhor sabe me dizer onde ele está? Veio para cá, e não me espanta que o senhor tenha tanto interesse por esse ganso. Afinal, ele pôs o ovo mais brilhante e bonito que eu já vi. Enquanto falava com o convidado, o detetive segurava em suas mãos o carbúnculo azul. James Ryder parecia confuso. Não sabia se deveria confessar tudo ou fingir que não conhecia a joia. Acabou a farsa. Como soube dessa pedra da Condesa Ryder? Foi a empregada Catherine Cusack quem me falou sobre a joia. Você e ela arranjaram o trabalho para John Horner no quarto da Condessa e deixaram-na sozinho lá. Depois que ele foi embora, você forçou o porta-joias, deu o alarme e mandou prender o pobre rapaz. Agora diga, como a pedra foi parar no papo do ganso e como o ganso chegou ao mercado? Depois de Horner ter sido preso, precisava me livrar imediatamente da pedra. Afinal, tinha receio de a polícia revisar o meu quarto no hotel. Então, um dia, estava na casa da minha irmã, a senhora Oakeshott, e tive a ideia de esconder a pedra em um de seus gansos. Depois pedi a ela que me desse a ave como presente de Natal. Porém, me enganei e acabei levando o ganso errado para casa. Foi assim que ele foi parar no mercado. Logo após a confissão, Ryder começou a chorar e a pedir perdão a Sherlock. Surpreendentemente, meu amigo deixou-o ir embora. Ao perceber que eu estava surpreso com a sua atitude, disse: Estamos no Natal, uma época própria para perdoar. Se mandá-lo para a gaiola, farei dele um bandido para o resto da vida. Se John Horner estiver em perigo, seria diferente. Estivesse em perigo, seria diferente. Mas Ryder não testemunhará contra ele e o caso será arquivado. Estou cometendo um crime em deixá-lo ir, mas, pelo menos, salvou-lhe a alma. Então, vocês perceberam que o acusado pediu perdão, Sherlock acabou deixando ele passar. O ápice, na verdade, como só tem o trecho, o ápice da história é quando está perto de descobrir a verdade, que ele assume que é o culpado, né? Que ele descobre quem é o culpado, e o desfecho é o culpado se entregando e ele sendo liberto. Geralmente na introdução tem a apresentação dos personagens, né? No começo da história. Como aqui só tem o fragmento, não tem como saber dá para saber vagamente a característica deles. Então, a história que a professora leu para a turma é o final de um conto de mistério. Como você já estudou, esse gênero textual possui alguns elementos que são importantes para o desenvolvimento da narrativa. Relacione os elementos a seguir às informações correspondentes a cada um deles. Então, temos aí, vocês vão relacionar o conflito, o narrador e os personagens. Então, temos aí o Watson, o fiel amigo de Sherlock Holmes. Aí vocês vão analisar se isso é o conflito, se isso é o narrador ou se isso são os personagens. Watson, Sherlock Holmes, Sr. Baker, Sra. Oakeshott, James Ryder, Catherine Cusack e John Horner. Aí vocês vão relacionar e descobrir quem roubou o carbúnculo azul, joia da Condessa de Morca. Okay? O segundo. Assim que a professora terminou a leitura do conto, Otávio percebeu que, no texto, havia algumas palavras desconhecidas, por isso consultou um dicionário para compreender o significado delas. Faça como ele e complete as definições extraídas do dicionário com as palavras correspondentes. Então, vocês vão pesquisar lá no dicionário o que significa farsa, reaver e paradeiro e vão correlacionar com as letras A, B e C. Então, voltar a ter, algo perdido, recuperar. Aí vocês vão ver se é farsa, reaver ou paradeiro. Lugar onde se encontra ou aonde chegará uma pessoa ou coisa, destino. E mentira ardilosa. O terceiro, além de não conhecer algumas palavras do texto, Otávio ficou um pouco confuso em relação aos nomes das personagens. Vamos ajudá-la a identificar os participantes da história?
Relacione as figuras abaixo às suas descrições. Então, dono do chapéu e do ganso, vocês vão relacionar se é Catherine Cusack, se é Henry Baker, James Ryder, John Horner ou a senhora Warshaw. Guarda do Hotel Cosmopolitan, fornecedora de ovos e galináceos, empregada da Condessa de Morcar, principal suspeito do roubo da pedra preciosa da Condessa de Morcar. O quarto, Marina achou o conto de mistério bastante divertido e gostou do método escolhido por Sherlock Holmes para solucionar o roubo da pedra preciosa. De acordo com o texto, qual foi a primeira atitude do detetive para solucionar o mistério? Aí vocês vão identificar e responder aí. Quinto quesito. Ita divertiu-se ao ouvir a leitura da história e percebeu que, até chegar à solução do mistério, Sherlock Holmes realizou uma série de ações. Releia o texto e numere as frases abaixo de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, conversa com o Sr. Barker. Foi a primeira coisa que ele fez, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Você vai enumerar. Escrita de um anúncio para o jornal. Descoberta do responsável pelo roubo do carbúnculo azul. Investigações para descobrir o local onde o ganso foi comprado. Comunicado à condessa sobre o local onde a pedra preciosa estava guardada. Então é isso, pessoal. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professoriana. Lembrando que o meu atendimento é todas as quintas e sextas, das 15 às 17h30. É o momento que eu estou online, tirando todas as dúvidas. E a palavra-chave de hoje é mistério. Então, beijos, meus amores, e até a próxima aula.